A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 21º domingo do tempo comum, o quarto do mês vocacional, a 23 de agosto de 2026. E louvamos a Deus pelo dom de todos os ministérios que homens e mulheres de boa vontade, batizados, conscientes e maduros na sua fé, se dispõem a oferecer o melhor de si para os outros, para a edificação de todos. Muito obrigado, então, a coordenadores, a tesoureiros, secretários, a todos os animadores de comunidades, missionários, missionárias, a todos os que fazem serviços que aparecem e aqueles que fazem tantos serviços que não são percebidos, mas que existem e Deus sabe e os conhece. Muito obrigado àqueles que oferecem suas dores, aos dizimistas, a todos os que participam de alguma maneira da edificação da Igreja de Cristo Jesus. É sobre esta pedra também que o Senhor convoca e vê crescer a sua Igreja na fé. Parabéns, então, a todos os ministérios proativos de nossas comunidades. Neste mês vocacional, ergamos a Deus o nosso louvor, porque Ele nos fez diáconos, servos de uma diaconia comum, própria do nosso batismo, que nos torna capazes de dar a nossa vida uns pelos outros na caridade pastoral. Com a Igreja hoje nós rezamos: ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste 21º domingo do tempo comum tem na primeira leitura o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 22, versículos de 19 a 23. O salmo responsorial será o 137, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. A segunda leitura será da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículos de 33 a 36, e o evangelho será o de Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 20. Ouçamos então a primeira leitura da Santa Missa deste 21º domingo do tempo comum. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Eucias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Temos neste texto do profeta Isaías a triste sorte de quem era muito vaidoso e soberbo. Esta pessoa foi Sobna,
um administrador do palácio no tempo do rei Ezequias em Judá, em Jerusalém. As tropas da Assíria estavam para invadir Israel. E Sobna, pelo status que tinha, pelo prestígio que tinha perante o rei Ezequias, mandou construir para si, escavado na rocha bem alta, um túmulo novo, suntuoso. Ora, isso chamou muito a atenção de todos. Ele se aproveitou da vantagem que tinha de ser administrador do palácio, de ter as chaves do palácio, uma espécie de mordomo do rei Ezequias, e começou então a esbanjar, tão vaidoso quanto gastão. Foi aí então que o profeta Isaías lançou a profecia contra Sobna, e no lugar dele foi colocado o seu servo Eliaquim, filho de Eucias. Ele foi demitido do cargo. Ele assim, então, foi vestido com a túnica de Sobna e colocada nele a sua faixa. E em suas mãos foi colocada a autoridade e as chaves da casa de Judá, portanto, do palácio. O poder das chaves, potestas clavium. O poder das chaves é o de fechar e abrir, ligar e desligar. É assim, então, que Eliaquim vai ser colocado no lugar de Sobna, e Sobna vai perder a sua pompa e circunstância que ostentava. Não vale a pena, então, ser soberbo. É preciso ser servo, não um soberbo. Tome cuidado com o cargo que você ocupa. Cuidado com esta mania de cargos, de carguismos. Você vale não pelo título que você tem. Você vale não pelos estudos que você fez. Perante Deus, tudo aquilo que para você é muito grande, quem sabe para Ele seja pequeno, sem toda esta pompa que você dá ou quer dar para aparecer, para ser visto pelos outros, para ser aplaudido e bem-sucedido, para viver de mídia, de fama. Tem gente entre nós que vive assim, no teatro. Quer aplauso, quer luzes da ribalta, o tempo todo, buscando evidências, e pensa que não vale nada se não aparecer. Por isso tanta foto, muitas fotos. Tudo se fotografa e todos querem se fotografar, se fazer a foto hoje, para aparecer. Nós estamos numa euforia frenética de aparecer em fotos como nunca se viu na vida. Isto é revelatório, é sintomático, é sintoma de que nós temos pouca profundidade, muita vaidade e muita soberba. Menos fotos, menos evidências, menos aparências, mais substância, mais serviço, menos fama, mais presença, menos requintes, mais humildade. Estamos sentindo falta disso em tudo e em todos. Para que tanta soberba e tanta fama, se o próprio Deus sabe quem nós somos? Para que aparecer tão perfeitos por fora, quando Deus sabe quem nós somos por dentro? Que Deus nos livre destas coisas, para que a graça dele prevaleça e faça surgir da nossa vida um bonito serviço para todos. Que o Senhor nos abençoe neste domingo em que nós agradecemos a Ele todas as manifestações de servos e de serviços dentro das nossas comunidades, os diversos ministros e ministérios que faz da igreja toda ela ministerial. Que Deus nos abençoe neste mês vocacional. E agora vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje,
A palavra é Jesus Cristo. Que avança como a aurora, temível como exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, aos filhos seus. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quem é essa que avança como aurora, temível como exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, que avança como aurora, temível como exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quem é esta que avança
A palavra é Jesus Cristo. Nós celebramos neste domingo o 21º do tempo comum e com a igreja nós rezamos hoje na liturgia da palavra o Salmo responsorial, o 137, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Vamos rezar? Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Refrão: Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Segunda estrofe: Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Refrão: Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Terceira estrofe: Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Refrão: Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Deus está operando. Começou em nós a obra da nossa alegria, da nossa salvação e realização plena. Um dia, tudo isso vai ter sua plenitude, seu ponto de chegada e de eternidade. A nossa vida na Terra, nosso tempo de vida histórico, é exatamente o tempo da obra do Senhor, que é feita em 2 mãos, com a dele e com a nossa. Por isso, o salmista tem consciência de pedir ao Senhor que complete nele a obra que Deus começou, porque a sua bondade não é só de um dia, é para sempre. Nós também experimentamos isso. Nossa vida, toda ela, há de ser compreendida como opus salutis, obra de salvação. Nela, o Senhor coloca os remédios, a medicina salutis, os remédios para a nossa salvação, frente a todos aqueles embaraços, pecados, danos causados por nossos fracassos, nossas fragilidades, nossas vilezas, tudo aquilo que os erros vão causando como escolhas desequilibradas em nossa vida. Sim, nós temos os sacramentos, a palavra de Deus, a própria comunidade, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, que há de ser procurado, buscado, ouvido, adorado, suplicado, com humildade e não com a vaidade, como vimos a desgraça na vida de Sóbina, administrador do palácio, no século VIII a.C. Nós queremos então seguir a trajetória percorrida por este autor do Salmo 137, pedindo ao Senhor que complete em nós a obra que Ele começou. Realize para nós tudo quanto de bom previu e que nos dê condições e a graça de corresponder ao que Ele espera de nós, como também nós rezamos ao início da Santa Missa de hoje. Concedei, Senhor, ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, os nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. A liturgia, veja, é uma articulação maravilhosa de proposta da palavra de Deus e da vida da gente.
Por isso, com o salmista, nós louvamos a nosso Senhor, porque Ele é grande, mas olha os pobres. Ele reconhece de longe os orgulhosos. Ele pune os orgulhosos com a queda e eleva os humildes, eleva os pobres. Esta é a metodologia divina. Este é o jeito de Deus perceber, conviver e atuar. Nós precisamos aprender do Senhor esta pedagogia divina, este jeito de gestão universal de tudo e de todos. De fato, a vida, o tempo, a história mostram que quem teve tanto poder caiu no esquecimento. E aqueles que foram tão poucos na sua vida, tão esquecidos, agora nunca mais ninguém esquece. A Virgem Maria, ao longo deste semestre, com as festas dos Círios, as festas em honra de títulos dados a ela, do Rosário, Aparecida, enfim, vem aí um semestre ou um trimestre de tantas festas marianas que a piedade popular, o catolicismo devoto, não deixa cair no esquecimento, pelo contrário, faz parte do patrimônio da piedade popular e, portanto, patrimônio da Igreja Católica. Nos leva a rezar o terço, a pensar em Nossa Senhora, nas realidades mais tépidas da sua vida, cotidianas, caseiras, ordeiras, mas também na ocasião culminante da sua caminhada na terra, que é Calvário, a cruz do seu Filho, a entrega dela como nossa mãe e a entrega de cada um de nós que Jesus faz a ela como filhos. Começa ali uma Missio Maria, a missão de Maria para todo sempre. Nós somos colocados debaixo da proteção de Nossa Senhora, por isso é que rezamos a cada noite: debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó grande Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Queremos então, hoje nesse domingo, o 21º do tempo comum, no mês vocacional, suplicar do Senhor a graça de fazer da nossa vida algo de tão bonito e útil. Ó Senhor, não deixe que nossa vida caia no nulo, na nulidade, no nada, sem valor e sem sentido. Pelo contrário, um dia seja muito pequeno, mas com santo cansaço que traz, para que todos os dias da nossa vida vos sirvamos em justiça e santidade, como vos agrada. Peçamos isso ao nosso Senhor e, enquanto isso, vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Bom domingo, um abraço para si e para os seus. Obrigado pela audiência e pela comunhão, ao se tornar membro do nosso canal, ao deixar o seu sinal de que gostou do conteúdo, enfim, ao se inscrever. Tudo isso contribui para que a palavra de Deus se irradie sempre mais. Ouçamos a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças
porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos a segunda leitura da Santa Missa deste 21º domingo do Tempo Comum. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Doxologia é a palavra em grego para traduzir uma conclusão laudativa de louvor a Deus. É assim que Paulo conclui, com o texto que acabamos de ouvir, o longo discurso sobre a salvação, na carta que envia aos Romanos. A profundidade da riqueza e da sabedoria da ciência de Deus é tal que espanta Paulo. O espanto dele a dizer, ó profundidade. É fundo, não dá para chegar lá, conhecê-la toda. Por isso é que ele diz, como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Não há quem entre nós dê conta de ter conhecimento de tudo o que se refere ao poder de Deus, à sabedoria de Deus, ao discernimento do Espírito, ao mistério da sua ação salvadora. Nossas palavras são débeis, elas esbarram na limitação da nossa própria humanidade, que não tem amplidão de conhecimentos assim, por mais
aquilatados que sejam os nossos teólogos e santos. Sim, talvez aqueles mais proeminentes, como Agostinho, como Tomás de Aquino, mas ainda assim não chegam a se igualar àquela personalidade, aquela pessoa que teria condições de explicar tudo, ou, pior ainda, de querer ter a prerrogativa de ser conselheiro do Senhor, ou de antecipar-se a lhe dar alguma coisa para lhe cobrar outra depois, em retribuição. Não. Nosso Senhor não se deixa comprar por ninguém. Não está à venda e, portanto, continuará sempre o mistério a ser amado, acolhido, no sorriso e na esperança. Sem isso, é possível que a gente queira manejar Deus, e como tem entre nós quem tente fazê-lo. Como tem entre nós um abuso ultimamente do nome de Deus como nunca se fez. E é um pecado. Sim, claro que é. O desrespeito ao Senhor começa pelo abuso no seu nome. Colocar o nome de Deus em tudo. E em realidades em que Ele não estaria ou não concordaria. Isso é pior ainda, quando feito por pessoas perversas, injustas, mentirosas e ladras, violentas e insuportáveis. Aí é que se torna realmente pecaminoso e mortal. Paulo, ao invés, canta a glória de Deus, a alegria pela substância de seu conhecimento e pela profundidade de sua sabedoria e ciência. E conclui dizendo: na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Cristo ocupa para Paulo uma centralidade tamanha que se enxerga um no outro. Paulo e Cristo são vidas paralelas. Ambos têm o mesmo elan, a mesma paixão, o reino de Deus, a salvação da humanidade. Esta mesma paixão deveria tomar conta de cada um de nós. Tem gente entre nós apática, destas que não tem nenhum problema, nenhuma preocupação, nenhum efeito, nenhum apelo, nada o move, inamovível, frente ao bem ou ao mal, frente a tudo que está acontecendo ou até os apelos do Espírito para ele na prática e na vivência da sua fé. Que coisa mais triste, uma pessoa mumificada. E olha, tem dentro das nossas comunidades pessoas assim. Elas chegam, ficam pelos pés das paredes das igrejas, lá atrás, como se fosse uma pessoa que não tivesse nada a ver com a sua comunidade. Ou ainda, se pedirem alguma gentileza, pode fazer uma leitura, coloca logo 200 problemas na frente. São os óculos, que não enxerga, que não dá para ler direito, 1000 subterfúgios. E assim, a colaboração com a obra da salvação se esvai. Quer tudo de Deus, e a Ele pouco ou nada dá. Sequer é dizimista na sua comunidade. Mas de Deus espera tudo e quer tudo com a maior brevidade possível. Nós pediremos a nosso Senhor, ouvindo esta palavra, a graça da nossa conversão naquela alma doce e simpática, coligada, atenta e perceptiva de Paulo apóstolo. Pediremos a São Paulo que nos ajude também a ter, ao máximo que o Senhor nos permita, uma consciência da profundidade, da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Que o Senhor nos capacite e nos torne missionários de tudo isso, dentro da nossa comunidade que há de encontrá-lo, ouvi-lo, amá-lo e por ele amar a todos. Nossa igreja é uma igreja em saída, disposta a ir ao encontro dos outros, que não se satisfaz consigo mesma. Não, a igreja tem um olhar ad intra e ad extra,
para dentro e para fora. Sabe bem do equilíbrio necessário entre estas duas dimensões da sua existência e da sua missão. É por isso que contempla, mas também atua. É por isso que faz silêncio, mas brada também. É por isso que a Igreja é santa e pecadora, no sentido de que é feita pela cabeça que é Cristo e vive da sua santidade, mas experimenta nos seus membros, em cada um de nós, a sua fragilidade e a necessidade permanente de conversão. Ecclesia semper reformanda. E temos consciência disso. Que o Senhor derrame sobre nós a sua sabedoria, sua riqueza, sua paz, sua luz. A todos feliz e santo domingo. Que seja de serenidade, de paz e de bênçãos. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Augusta rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão De pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Perseguindo os demônios, combatendo todos eles, reprimindo sua audácia, precipitando no abismo. Salve Maria, augusta rainha do céu, Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão.
A palavra é Jesus Cristo. Neste domingo, o 21º do tempo comum, dentro do mês vocacional, nós homenageamos a todos os que dão o melhor de si em tantas maneiras que chamamos ministérios, que tornam, na soma com todos os demais, a Igreja toda ela ministerial. Somos a Igreja do Senhor. Somos a casa de Deus e a porta do céu, como o tema do Sírio desse ano em Viseu sugere quando se refere a Maria. Nós somos como Nossa Senhora, como Jesus. Somos discípulos missionários do Reino e de Jesus Cristo. Nós queremos dar o melhor de nós mesmos para que o mundo tenha a alegria de ouvir a voz de Deus, a ela corresponder por uma vida santa, ancorado lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Convidamos então a todos a ouvir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está na sua última viagem da Palestina, da Galileia à Judeia. Tem que contornar a parte mais alta do território pelas colinas de Golã e passar junto às fontes do Rio Jordão, que é a cordilheira do Monte Hermon, no norte. Depois descerá e passará para a região de Cesareia, intitulada de Filipe, porque foi assim que o rei Herodes então mandou construir 2 cidades em honra do imperador Tibério César. Foi aí então que teve lugar a segunda cidade de Cesareia, porque a primeira era a Cesareia Marítima, na beira do mar Mediterrâneo. A Cesareia, dada pelo pai Herodes a Filipe, o seu filho, esta não tem o favor do oceano, do mar Mediterrâneo. Ela é uma região pedregosa. E então, os habitantes das comunidades de Mateus, quando este evangelho foi escrito, lá pelos anos 80, 85, tinham visto um desastre acontecer em Jerusalém. O general Tito, mandado por seu pai na Palestina e em Jerusalém particularmente, sitiou a cidade e no cerco impôs até mesmo a falta de água e de comida. Muitos morreram para que ele pudesse entrar e destruir o templo que Zorobabel havia colocado em pé por ordem de Ciro e sua ajuda no ano 538, e a partir daí, em Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra, tudo foi ao chão.
a cidade ficou arrasada. Todos foram mortos ou dispersados no tempo da vitória da tropa do general Tito naquela campanha. Jerusalém ficou arrasada. Acabou-se o templo, o sacerdócio, o sacrifício. Tudo foi levado a fogo ou à destruição. Em que pedra agora apoiar a fé? Os judeus não tinham mais as pedras do templo, ficaram apenas com o Muro das Lamentações, ainda hoje lá sustentando todo o aparato da parte onde depois foi colocado no platô daquele monte Sião uma mesquita em honra de Omar, e o rei Hassan da Jordânia mandou cobrir de ouro a cúpula daquela mesquita em honra ao califa Omar. Bem ao lado dela tem uma outra, que cabem muito mais pessoas, umas 5.000 pessoas entram ali, a mesquita em honra de outro califa, Al-Aqsa. E ali, no platô onde estava construído o templo de Jerusalém, não tem mais nada que lembre aquele templo. Em base a qual pedra nós poderemos agora construir nossa fé? Esta é a pergunta das comunidades de Mateus. Eis que surge então o texto de hoje, do capítulo 16, de 13 a 20 do Evangelho de Mateus. É a culminância do discurso da comunidade formada por Jesus, dos discípulos missionários dele, que haverão de colocar a sua fé unicamente no seu Senhor, mas também na comunidade que surge, porque todos são importantes e imagens vivas de Cristo vivo. Por isso, Jesus proíbe que falem de que ele era o Messias, porque esse título místico, Cristo, ungido, Messias, ele desencarna a pessoa da sua realidade e não permite mais que Jesus seja visto como filho do homem, como ele queria ser visto. Queria ser entendido. Ele é filho de Maria, ele é humano, ele é de Nazaré, ele é o Verbo divino que se fez homem e habitou entre nós. Ele não quer equívoco sobre isso. Portanto, pergunta aos discípulos em Cesareia de Filipe: quem dizem os homens que seja o Filho do Homem? Filho do homem, portanto, da humanidade, que conhece muito bem todos os abrolhos da convivência e da caminhada. As respostas que vêm são relativas aos profetas. Jesus parece com João Batista, este grande profeta que ultimamente viveu aqui conosco. Inclusive era primo dele. Quem sabe ele se pareça com Elias, tem jeito de Elias, Jeremias ou algum dos profetas maiores. Jesus Cristo, um profeta. Tá certo? Sim, mas não é tudo. Está faltando agora o que cada discípulo tem a respeito dele. Porque conviveram com Jesus e Jesus está se despedindo, embora eles ainda não o saibam e nem o tenham percebido. É Simão Pedro, então, o ouvinte, que levanta a voz e diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus o proclama bem-aventurado, como tantas são as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, porque foi o Pai que revelou aquela verdade por meio da boca de Pedro. E por causa desta revelação que o Pai fez na pessoa de Pedro, Jesus então diz que tu és Pedro. Ele era Simão, Simeão, o ouvinte. Agora ele será Quefá. Pedro, pedra, fundamento para construir sobre a fé de Pedro a igreja que Jesus diz é minha, a minha igreja. Sobre esta pedra eu construirei. E nem o poder do inferno, nada do que atente contra a igreja é capaz de derrubá-la. O templo de Jerusalém foi ao chão e não ficou pedra sobre pedra.
Este novo templo é feito por pedras vivas, cada batizado, que se alinha, que se ajusta para formar um edifício perfeito e harmonioso. É feita por cada um de nós. A igreja é linda, é bela, porque tem o que cada um trouxe de Deus para ela. Nós somos um presente para a igreja e para o mundo. Por isso, nós somos ministros, nós somos servos, nós somos diáconos, nós somos servidores, nós somos zeladores, pastores. Amamos com o amor pastoral do coração de Jesus. Por isso, o nosso carisma de padres diocesanos é a caridade pastoral do coração de Jesus. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, dizia que o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. E toda a igreja há de viver este mesmo carisma dos padres diocesanos, a caridade pastoral. É aí, então, que o Evangelho para, porque Jesus concede a Pedro o poder de ligar e desligar. Estabelece nele a sua autoridade. E, sem vaidade, Pedro há de ser servo, e não chefe. O chefe é Cristo Jesus. Pedro é servo. Assim todos nós deveríamos aprender na igreja que não valem os títulos precedidos, que precedem os nomes. Nós precisamos mesmo de gente que trabalha, que serve, que não vive se bajulando a si mesma ou procurando bajuladores. Nós precisamos de gente livre, autônoma, capaz de amar, sem exigir nada em troca, sequer aplausos e prestígios. Um dia a igreja estará assim. Por agora é imersa nesta mentalidade polemizadora e polarizada, de eliminação de diversos, de todo tipo de busca de evidência, de show, de mídia, de aparecer. Estamos experimentando uma crise da substância e da verdade sobre nós mesmos. A igreja haverá de ter tempos melhores. Por agora, ela está num grande deserto. Mas nossa esperança é de que a gente vai sim ter da concessão do Pai a graça de amar o que Ele ordena e esperar o que Ele promete, para que, ancorados na instabilidade deste mundo, ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias, a gente possa colocar o nosso coração. A todos, bom domingo, que a graça de Deus tome conta de nós e que tenhamos uma semana abençoada. Próximo domingo, o último do mês vocacional, nós homenagearemos os nossos catequistas, aos quais desde logo daremos a certeza da nossa prece em gratidão pelo bem que nos fazem. Reze comigo para pedir para si e para os seus a melhor bênção divina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus
Já sabe que o livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo é o intercessor. Porém, se podemos orar pelos outros, a mãe de Jesus pode mais. Por isso te